Paz seja convosco, irmãos. Infelizmente, pela política do YouTube, que eu nem consegui ainda saber exatamente o que aconteceu, um vídeo de 3 anos atrás, 485, eles detectaram alguma coisa lá e puniram o canal. Eu nem sei direito exatamente o que foi detectado, parece que é alguma coisa ligada a época de 2021 aí, todo o transtorno que nós passamos durante esse tempo, eu ainda vou ter que verificar, mas eles estão nos punindo até outubro, até dia 12 ou 13 de outubro deste ano. Eu não vou poder fazer mais lives, transmitir ao vivo. É uma coisa de louco que está acontecendo, né? Nós temos canais alternativos, vamos tentar começar a transmitir através desses canais alternativos e vamos estar instruindo os irmãos através dos grupos. Bom, hoje o tema que nós vamos falar é a respeito do tema o dízimo, a verdade sobre o dízimo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Essa transmissão foi feita há mais ou menos 1 hora antes de colocar para vocês. Eu não posso fazer ao vivo, mas eu acho que eu posso colocar o vídeo, fazer upload do vídeo. Bem, meus irmãos, vamos então para um estudo da Palavra de Deus hoje sobre essa questão do dízimo na Nova Aliança. Deixa eu ligar aqui o cabo, né? Só um pouquinho aqui. Vou ligar o cabo aqui para poder sair na televisão. Ok. Só um pouquinho. Ok. Então, vamos à projeção. Eu não estou conseguindo virar o vídeo, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, o versículo é esse que está aí na tela, tá? Muito bem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. E aí, ainda diz, no versículo de número 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Então, esta passagem é muito utilizada pelo sistema religioso para cobrar o dízimo das pessoas, dizendo que se você não entregar o dízimo, você está roubando a Deus e está atraindo maldição sobre ti. O sistema religioso utiliza esse argumento e engana as pessoas, porque Malaquias capítulo 3, toda essa passagem do dízimo está dentro do contexto da tribo de Levi. Porque a tribo de Levi, ela não tinha herança, a herança dela era a dízimas das demais tribos, que era produzido do produto da terra, não questão
de dinheiro, salário. Então, as outras 11 tribos, aquilo que elas produziam de produtos agropastoris, animais, vegetais, né, grãos da terra, era disso que no pacto que tinha sido firmado de entregar para a tribo de Levi, né? Então o contexto de Malaquias 3 está ligado à nação de Israel, né? Não está ligado à igreja. E de forma muito falaciosa, dentro do sistema religioso, eles inventaram uma forma de capturar 10% do salário das pessoas com esse argumento falacioso do dízimo. E aí eles utilizam essa passagem. Agora, por que era considerado, dentro de Malaquias, um roubo a retenção do dízimo? Porque foi feito um contrato, foi feito um acordo, um concerto com a tribo de Levi, que não tinha herança, de dar 10% dos produtos agropastoris. Nós não encontramos qualquer lugar dentro da Bíblia onde alguém assalariado, que ganhou seu salário em dinheiro, porque o dinheiro ele sempre existiu. Nós já vemos a menção do dinheiro desde o tempo da compra das sepulturas em Macpela por Abraão. Foi comprado por moeda corrente, por pesos de moeda corrente. Nós vemos o caso de José no Egito, foi vendido por 20 moedas. Né? Então o dinheiro sempre existiu. Se houvesse necessidade de dar dízimo em dinheiro sempre existiu. Só que nós não encontramos qualquer lugar dentro da Bíblia dízimo sendo cobrado por força de lei em dinheiro. Não encontramos. Nós temos até alguns estudos, lives, vídeos que nós já fizemos, onde nós desafiamos quem nos mostrasse um versículo da Bíblia, alguém dando dízimo em dinheiro, entregando dízimo em dinheiro para o sacerdote levita, em obediência ao mandamento do dízimo. Na época, nós prometemos um notebook, depois nós aumentamos a oferta para um carro, um veículo no valor, na época, de 20 mil reais. E ninguém veio reclamar porque não tem esse versículo. Veio até uma pessoa que ligou, aqui achei um versículo em Deuteronômio, capítulo 14, que fala que se o lugar para entregar o dízimo for longe, então você vende tudo, vende o teu boi, o teu jumento, o teu grão, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que te foi indicado. Mas lá, chegando, não é para entregar para o levita, é para comprar tudo em boi, vaca, alimento, vinho, bebida forte e adorar a Deus ali com o dízimo. Quer dizer, não foi para entregar aquele saco de dinheiro para o sacerdote. Por isso que existiu os cambistas, né? O que eram os cambistas no templo? Que não era o lugar correto de eles estarem. Por isso que Jesus ali virou a mesa deles. Os cambistas eram justamente para isso. Eles chegavam com dinheiro que eles não tinham condições de trazer toda aquela manada de animais, então eles transformavam em dinheiro e quando chegava lá nas festas, na Páscoa, em Pentecoste, eles compravam tudo novamente, faziam o câmbio para adorar o Senhor. Então o dizimista bíblico, ele comia o próprio dízimo em adoração a Deus. Isso nós encontramos em Deuteronômio
capítulo 14. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, Deuteronômio capítulo 14, aqui fala sobre essa questão aí do dízimo, né? Então você vê que o dízimo não é dinheiro, ó. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, você pode ver aqui que o próprio ofertante do dízimo, ele come o dízimo em adoração a Deus. E quando o caminho te for tão comprido que ou não possas levar, quer dizer, os animais, o grão, né? Por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então Deus escolheu um lugar que foi chamado casa do tesouro, né? Casa do mantimento, que era Jerusalém. Deus escolheu um lugar, foi centralizado. Era ali que deveria se entregar o dízimo. Então, se o caminho for muito comprido, difícil para levar as dízimas, então vende-as. Olha lá. E ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o teu Deus. Mas é para entregar para o levita ali? E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem tem parte nem herança nem contigo, e o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram. Então você percebe aí que não é entregue o dinheiro para o levita. O dízimo, inclusive, é comido junto com o levita, com a viúva, com o órfão e com o estrangeiro, o peregrino. Percebe aí? Então o dízimo ele é comido pelo próprio ofertante. Pelo próprio ofertante o dízimo era comido. A minha pergunta para o sistema religioso que defende o dízimo aí, diz que é bíblico, cita Malaquias capítulo 3, que está falando desse dízimo aí, segundo a Bíblia, né? A Escritura, se o dizimista pode comer o próprio dízimo, né? Se ele pode pegar 10% do salário dele, fazer uma festa, comprar lá, fazer uma festa, canjica, suco de uva, pão, né? Fazer uma grande festa e chamar o pobre, a viúva e o pastor, né? Que é o levita, né? Que hoje tem pastores aí que se chamam de levita, né? Para poder cobrar o dízimo e comer o dízimo dessa forma. Certamente que eles não deixam. Não, você tem que entregar o dízimo na casa do tesouro, que é a igreja. Só que a casa do tesouro na Bíblia era lá em Jerusalém. A casa do tesouro era lá, o sacerdote levita em Jerusalém, e 10% desse dízimo ele era dado para a casa de Arão, o sumo sacerdote. Então existia o dízimo e o dízimo dos dízimos. Cadê o dízimo dos dízimos hoje no sistema religioso? Se eles dizem que dízimo é bíblico, que tem que ser cobrado, que é obediência a Malaquias.
Então eles estão roubando o dízimo dos dízimos. Quem que é o sumo sacerdote? Hoje o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote sobre a igreja. Como é que vai dar dízimo dos dízimos para ele? Vai mandar um DOC lá para o trono de Deus? Uma conta de Jesus? Será que Jesus Cristo tem uma conta corrente para receber dízimo dos dízimos desses religiosos que defendem o recolhimento do dízimo em dinheiro, do salário dos seus membros? Então você vê como eles escondem a verdade, eles distorcem com o objetivo de iludir o povo. Tem pessoas aí que pagaram dízimo a vida inteira e, por não examinar a Bíblia, foi enganado. Porque na nova aliança, o dízimo caiu. O dízimo está ligado ao sacerdócio levítico. Isso nós vemos claramente em Hebreus capítulo de número 7. Vamos lá. Hebreus capítulo de número 7. Então, Hebreus capítulo de número 7 fala sobre isso aí. Fala assim. Aqui, na época do escritor de Hebreus, certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, então a questão de dízimo só foi de Abraão até Levi, quer dizer, dentro do sacerdócio levítico, que recebe dízimo, pagou dízimo. Os próprios levitas, eles pagavam dízimo para o sumo sacerdote. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Aí cita a questão de Melquisedeque. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se os sacerdotes, o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ter manifesto que Nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantaram outros sacerdotes, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. E o versículo 18 fala, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então você vê claramente aqui que o sacerdócio levítico não era perfeito. E era esse sacerdócio que tinha a lei do dízimo, a lei dos sacrifícios. Inclusive, o produto do dízimo que era entregue para os sacerdotes era utilizado para fazer os sacrifícios, para promover as festas levíticas. Estava tudo relacionado. Tudo relacionado ao sacerdócio levítico. Quando caiu o sacerdócio levítico, houve a mudança do sacerdote, caiu também a lei do dízimo. Melquisedeque não cobrou dízimo de Abraão. Abraão, primeiro, deu dízimas de despojos de guerra, não era nem das suas próprias coisas. Foi um ato voluntário, porque a Melquisedeque, além de sacerdote, ele era rei. Aquela área onde Abraão estava pertencia à jurisdição de Melquisedeque. Então, os despojos de guerra deveriam ser dizimados para o rei que era dono daquela área. Era uma prática de guerra, né? Tipo um aluguel. Por estar usando aquele local, dizimava-se os despojos para
o proprietário, o rei daquele local. Então Abraão não seguiu uma lei, mesmo porque ele não deu dízimo dos seus negócios, das suas coisas. Ele deu dízimo do produto dos despojos de guerra. Percebam. Né? E nem foi uma coisa obrigatória por lei. No sacerdócio levítico era lei, era um concerto, era um pacto que existia, que deveria ser cumprido, mas o produto da entrega do dízimo tinha que ser produtos agropastoris, nunca dinheiro. Né? O sistema religioso distorceu tudo isso, criou um sistema de pegar 10% do salário das pessoas, dizendo que isso é cumprimento da lei do dízimo. Uma grande falácia, uma grande mentira. Então, esses que dizem que você pode trazer o dízimo aqui, cumprir a lei do dízimo, estão enganando as pessoas. Estão utilizando de um argumento falacioso, mentiroso, enganoso, e prestarão conta a Deus, porque estão tomando o nome de Deus em vão. Estão dizendo que Deus está cobrando isso da pessoa, fazendo a pessoa ficar com medo de estar sob maldição se não entregar 10% do salário dela, a ponto de que uma viúva pobre, ela recebe lá a pensão dela, ela tem que decidir entre comprar o gás de cozinha ou dar o dízimo para a igreja. Ela dá o dízimo para a igreja, fica sem o gás e tem que sair aí correndo atrás dos parentes, dos vizinhos, emprestando alguma coisa para poder cozinhar. É dessa forma opressora que o sistema religioso tem agido durante décadas, desde quando foi inventada essa mentira do dízimo, principalmente no século XIX. A mentira do dízimo ela foi engendrada, mais aperfeiçoada, no século XIX, final do século XIX. Inclusive, influenciou pessoas da Igreja de Deus, porque a Igreja de Deus nunca teve essa doutrina do dízimo, de dinheiro, sempre entendeu que ofertas são voluntárias. Nós podemos contribuir na obra de Deus? Podemos, com ofertas voluntárias. Mas se eu quiser contribuir 10%, não é dízimo, é 10% uma oferta. Não é dízimo. Mas dízimo é 10ª parte. Aí começa a inventar essa historinha, né? Então você dá voluntariamente a 10ª parte do teu salário, tá bom? Faz um voto aí, o voto de Jacó, fica incentivando. E aí começou a infiltrar essa mentira que veio do protestantismo, das filhas de Babilônia, para dentro da Igreja de Deus. E o primeiro a usar esse argumento falacioso do sistema religioso para dentro da Igreja de Deus foi A.F. Duggar, pai de A.N. Duggar, que foi um que causou a divisão da igreja por questão de dízimo. Então a Igreja de Deus já sofreu várias divisões por questão de dízimo, centralização de dízimo, centralização de poder. O nicolaísmo está muito ligado à questão do dízimo. Toda igreja que começa a usar argumento de dízimo, começa a convencer os membros que tem que dar 10% do seu salário em obediência a um suposto dízimo, nem que seja com argumento, não, você pode dar voluntário, faça um voto. Essa instituição, essa igreja local, esse presbítero que está fazendo isso, está em apostasia. Ele está tomando o nome de Deus em vão, está distorcendo. E essa questão do dízimo leva a igreja a uma centralização, porque cada um vai querer ser a casa do tesouro. Não, eu sou a casa do tesouro. É para mim que você tem que dar o dízimo. Começa essa disputa, entendeu? Dentro da igreja, e a igreja se divide por interesse financeiro. Isso aconteceu em 1933. O filho de A.F. Duggar, que foi quem introduziu o dízimo dentro da Igreja de Deus, começou a introduzir essa distorção dentro da Igreja de Deus, o filho dele, A.N. Duggar,
dividiu a igreja e um dos motivos foi que ele mandou uma carta para todas as igrejas de Deus dos Estados Unidos dizendo que o dízimo deveria ser dado para ele, que ele ia criar lá uma sede com 70 profetas e 7 diáconos. Aí ele até fez uma conferência lá, elegeu 7 diáconos, 70 profetas, alguns deles que foram sorteados nem fazia parte do grupo dele. Foi uma confusão geral. E aí o povo já não sabia nem o que fazer, para quem entregar o dízimo, estava uma confusão dentro da Igreja de Deus. A Igreja de Deus se dividiu em 1933. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Em 1994, um dos motivos da divisão foi busca de poder, de dizer, ó, nós agora somos a OGID e aqui que vocês têm que mandar dízimo dos dízimos. Porque no Brasil chegou assim, existia o dízimo, que era na igreja local, e o dízimo dos dízimos mandado por uma sede que tinha uma diretoria conhecida por Organização Geral das Igrejas de Deus, OGID. O fermento se espalhou também aqui na Igreja de Deus do Brasil. E começaram a dar divisões dentro da Igreja de Deus por causa dessa questão de dízimo. Eles dizem, não, foi por outro motivo, tal, mas a questão financeira fez muitos obreiros crescerem o olho para falar, não, agora somos nós os detentores da legitimidade para receber os vossos dízimos. É aqui que você tem que... E começaram novamente essa falácia do dízimo. Então, irmãos, não sejam enganados. Doutrina de cobrar dízimo por qualquer tipo de argumentação falaciosa dentro da Bíblia é antibíblico. A igreja ela se mantém apenas pelas ofertas voluntárias. Ofertas que são levantadas por uma necessidade, às vezes um irmão necessitado, uma missão que você vai ser feita, uma despesa a ser paga que é necessária, se faz ali o rateio, levanta-se a oferta. Ou você suportar o ministério da pregação, mas de forma voluntária. Ó, irmão, eu estou aqui me dando a minha oferta voluntária para que você continue aí pregando, continue viajando, continue pagando as suas despesas, dando hospedagem, ajudando irmãos, enfim. É dessa forma que a igreja neotestamentária funcionou. E deve funcionar até hoje, porque a doutrina da igreja não mudou. Esses interesseiros que usam esse argumento de dízimo de forma velada, às vezes não quer falar diretamente porque nosso povo já está bem esclarecido sobre essa questão de dízimo. Então já começa, não, mas aí é o dízimo de Melquisedeque, é o dízimo voluntário do voto de Jacó. Falácia, irmão, não caiam nessas falácias. Dízimo, segundo a Bíblia, produto da terra, concerto de Levi, caiu quando Jesus falou está feito lá na cruz. Nenhuma maldição há mais sobre nós. Então, se eu não der dízimo, vou ser amaldiçoado. Não existe mais nenhuma maldição sobre aquele que está em Cristo Jesus. Então, essa é a verdade nua e crua sobre o dízimo. O sistema religioso detesta a verdade porque tem um zoião desse tamanho, olho gordo em cima do dízimo dos seus membros. Então eles fazem de tudo para até perseguir quem fala a verdade sobre o dízimo. Nosso canal aí caiu. Eu levei muitas advertências por direitos autorais de músicas que já não tem mais direito autoral. Só de tocar a gaitinha, eles davam advertência de direito autoral. Desse jeito, perseguição mesmo, irmãos. E nós vamos ficar sem poder fazer live no nosso canal até outubro de 2023. Então nós vamos estar transmitindo a escola bíblica em canais alternativos. Nós vamos estar divulgando através dos grupos, Então o irmão esteja atento aí, que nós não vamos ter mais condições de fazer live aqui no canal
do evangelista Flávio. Isso já estava avisado, né, irmãos? Vocês sabiam que um dia ia acontecer isso com o nosso canal. O YouTube ele está perseguindo, ele não está usando uma regra clara, né? Fica caçando qualquer tipo de palavra que você faça ou fale para tentar te punir, né? Por quê? Porque existe uma agenda, eles estão alinhados a uma agenda maligna, né? E eles estão tudo alinhado com isso aí. Mas nós sabemos que também já é a última hora, né? Já está chegando o grande dia da libertação, que o Senhor Jesus vai destruir os poderes da terra, implantar o seu glorioso reino na terra, e os santos do Altíssimo possuirão o reino, possuirão todas as coisas debaixo dos céus. Nós estamos aguardando esse grande dia, estamos no limiar dos tempos. Vocês veem aí a live que eu fiz com o Cohen, Ariel Cohen, o rabino aí, e sacerdote de Israel, que está falando de que precisa resgatar a verdade sobre o julgamento de Yeshua, resgatar também ele para a nação de Israel, criar um grande debate sobre o julgamento injusto que foi o julgamento feito por Caifás contra Yeshua. E embora que esse rabino ele tenha alguma influência dispensacionalista, talvez porque ele não estudou ainda bem sobre esse assunto, né? Mas a questão de um judeu ortodoxo confessar abertamente, fazer live conosco, ele é unitarista, ele crê que há um único Deus, que Jesus é o Messias, não faz parte de uma trindade, ele não acredita em trindade, correto ele. E nessa live, inclusive, ele nos elogiou pelo fato de nós termos essa verdade unitarista, sendo nós crentes e da igreja em Yeshua, né? Então, irmãos, nós estamos vendo coisas acontecerem. Até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Baru Abba Beshan Adonai. Essas são as palavras que Jesus falou que inaugura a volta dele. Quando os judeus estiverem falando esta palavra, bendito que vem em nome do Senhor, dando seus primeiros frutos, sabeis que está próxima a vossa redenção, levantai a vossa cabeça. Então, irmãos, levantai a vossa cabeça, não vamos ficar desanimados porque o YouTube proibiu agora de fazer live, vamos procurar outro canal, vamos fazer lá no Rumble, vamos fazer no Telegram, de alguma forma nós vamos nos virar. A palavra de Deus não vai deixar de ser pregada. E divulgue esta live, divulgue o canal mesmo assim, tá bom, irmãos? E nós estamos juntos em oração, né? Procure participar das orações do meio-dia, né? Que nós estamos orando todo meio-dia pela nação brasileira, pela igreja, pelos nossos irmãos, e estamos todos juntos. Que a paz seja convosco e estamos crendo que estamos vivendo os dias finais. Amém.